Boa tarde, a gente está no podcast do Encontro de Gerações, comemorando os 70 anos do Colégio do Barreto. Meu nome é João Pedro, eu tenho 14 anos e eu estou no colégio há 12 anos. Olá, meu nome é Giovana, eu tenho 15 e eu estou aqui há 13 anos mais ou menos. Hoje a gente vai conversar um pouco com a Marina, que está aqui há mais ou menos 9 anos, né, desde 2014, com a avó dela, que é a Sofia, que estudou aqui tem muito mais tempo, passou bastante tempo também. A mãe da Marina, filha da Sofia, que é a Eliane, e que também estudou aqui, e o Guilherme, que também entrou junto com a Marina. Então a gente vai começar a perguntar um pouquinho. Vocês estudaram aqui em que anos? Vocês lembram mais ou menos? Da Marina entrou em 14? Eu estudei aqui de 1954 56 a 64. Vai ser 8 anos, né, da escola. Eu entrei no colégio em 1974 e saí em 1986. Eu junto com a Marina em 2014. Era bem diferente, não era? Completamente diferente. Eu acompanhei praticamente a mudança do colégio até hoje, porque a minha família sempre esteve aqui. E mudou tudo, porque o tempo mudou, né? O tempo, todos esses anos, o mundo mudou, o Brasil mudou, as leis mudaram, a própria estruturação do ensino mudou, então tudo ficou bastante diferente. Agora o espaço físico nem se fala. Hoje praticamente o colégio tem a quadra inteira. Embora a estrutura tenha mudado, principalmente o espaço físico, me traz muitas lembranças, né? Por exemplo, vindo para cá, a porta que para mim era grande, agora já não é tão grande. Eu entro naquele pátio, que para mim era enorme, eu corria naquele pátio, agora já não é tão grande. Então a gente tem uma percepção diferente, né? O espaço, ele foi reformulado, ele foi atualizado, mas assim, eu trago lembranças do mesmo espaço, né? As salas de aula, a biblioteca, o pátio, o parquinho, eu adorava o parquinho, aquele parquinho lá no fundo, mais escondido, era um mistério, né? Todo mundo tinha um pouco de medo daquele parquinho. Pra gente era mais ou menos assim, a gente sempre ia na frente e aí os professores tinha dias específicos que a gente não sabia o que era, tipo surpresa. Hoje a gente vai naquele outro parquinho, então nossa, pra gente aquele era o melhor, porque era o que a gente nunca podia ir. Então era misterioso, né? Quando que a gente vai? Então, era meio que uma exclusividade dos professores que davam pra gente, pra ir naquele parquinho dos fundos, né? Claro. E na época que você estudou, então a estrutura também era bem diferente. Na época que eu estudei, foi estruturado ali o ginásio coberto, a quadra coberta. Nossa, aquilo me traz lembranças das gincanas, das Olimpíadas que a gente tinha. Eu jogava handball, era goleira. E me trazia muitas lembranças aquela quadra coberta, porque mesmo chovendo a gente jogava lá. Esse método do Dom Barreto de sempre tentar, não só sentado numa mesa, mas também de ter umas experiências fora da sala de aula ou interagindo junto com os outros, eu acho que é uma das melhores partes daqui. Que eu acredito que antigamente ainda tinha esse sistema. É uma coisa interessante que eu acho que compensa vocês saberem. Eu fiz aqui, né, até o ensino fundamental e o primeiro ano do magistério. Nessa época eu tive uma professora, uma freira, irmã Maria do Carmo, porque eu lembro o nome de todas as minhas professoras, eu tenho uma memória muito boa. E aí ela dava aula de psicologia. Neste momento da minha vida, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, eu resolvi ser psicóloga. Nunca vacilei. Até hoje eu sou psicóloga, lógico, né? Trabalho até hoje naquilo que eu adoro fazer e foi por causa dela. Uma inspiração. Aqui no colégio, Uma espécie de inspiração do professor. Eu era péssima em história. Não conseguia, eu estudava e não tirava nem 8. E aí eu comecei a ter aula com a Valéria, que é a nossa atual professora de história, e fiquei apaixonada pela matéria. Hoje eu estudo história com prazer, porque é algo que eu gosto muito. Então os professores, independentemente da matéria, eles vão mostrar pra gente esse caminho. Eles meio que guiam, né, a pessoa a gostar mais da matéria, né, dependendo de como ele mostra. Por exemplo, geografia. Eu não tinha nenhum gosto antes de geografia, antes de ter aula com a Adelson. Depois todo mundo gosta, né? Não, depois... Mas aí o professor, que é carismático, assim, ele fica sendo modelo. E
E aí a gente tende a... Mas sabe uma coisa que eu acho, que eu vejo aqui no colégio, um diferencial. E eu acho que isso vem passando de geração em geração. O aprendizado, ele não é um aprendizado simplesmente conteudista, né? Em que você está aqui, você vem para a escola só para ter aula, só para aprender a fazer prova. Acho que a começar de material didático. A gente estava até olhando ali, né, o método Montessori, o material. Quem entra no início da educação aqui no colégio vem construindo um aprendizado, né, as estratégias de aula. Eu acho que hoje o Dom Barreto é uma das poucas escolas que usa livro didático, né, livro físico. E isso eu acho fantástico, porque é o contato. As pessoas estão perdendo o contato e a gente não tem aqui na escola essa questão de ter esse contato, né, com o material físico. E os alunos são vistos também como pessoas, né? Os professores conhecem os alunos pelo nome, os alunos chamam o professor pelo nome e não o número, né? Eu vejo eu que trabalho com a educação aí, muitas escolas lidam com a questão do número do aluno. E aqui eu não vejo isso. Até quando eu estudava aqui, eu era o número 20, mas número 20, Eliane, né? Então tinha assim, acompanhado do número vinha o nome. E isso personaliza a escola, isso traz uma questão afetiva que é importante. Eu acho que as 3 gerações estão aqui, a gente está vindo aí com a história da nossa família. Eu acho que por conta até dessa questão desse acolhimento. É um lugar que a gente cria raiz aqui e não quer sair daqui. É festa junina, é gincana, é festa de ciência, a gente está sempre aqui participando, porque tem essa questão acolhedora do colégio, né? Pessoal no sentido de ter identidade. A gente não passa pela escola, a gente transita e fica pela escola, né? Sempre com lembranças. Eu acho que isso porque as escolas, elas vão, quando a gente está estudando, vai fazer parte de uma grande parte da nossa vida. Sim. É importante que sejam momentos bons, que marquem de maneira positiva a nossa história. Sim. É por isso que a gente passa muito tempo no colégio, né? Eu, a Giovana 13, ela passou 9, você tem então 9. E assim, a pessoa, por exemplo, o ensino médio, a pessoa não tem vontade de sair para outro colégio, né? Eu só provaria, gente. Então, a pessoa não tem a vontade de se mudar para outro lugar porque criou meio que uma relação afetiva com o colégio, né? Com o nome da escola. A gente estava conversando outro dia com um professor sobre isso, porque normalmente os alunos que vêm para cá, eles vêm e ficam. Assim como os professores, a gente vê, porque eu tive aula com professoras do 2º ano e eu vejo que até hoje elas estão aqui, dando aula no 2º ano. Tanto que quando eu entrava numa turma, eu falava assim, essa é a irmã de fulano. E eu vejo meu primo hoje e falo, ele é o primo da Giovana. É isso mesmo. E sempre vai indo assim. Mantendo essa continuidade, né? Tanto dos funcionários e dos alunos também, que são a gente é meio que uma família, né, no colégio, não é? Então, eu acho até, pelo próprio, a estrutura como a gente vem construindo os anos escolares aqui, eu acho que tem essa questão da formação do indivíduo, a formação de um cidadão, né? Não só uma formação acadêmica. Isso é a questão de valores, de afeto, eu acho que isso faz com que a gente estabeleça relações aqui dentro. certo. Isso eu vejo que é um diferencial, porque, por exemplo, eu tenho meu grupo, a gente se formou na 8ª série no ano de vocês, que é quando eu acabava o colégio, né? A gente tinha que sair. A gente tem um grupo até hoje. Isso é muito legal. E é aniversário de um, é casamento do outro, nasceu filho, todo mundo sabe de tudo que está acontecendo. Perdeu o contato. Não, domingo foi aniversário de uma delas, estava todo mundo ali. Você também Tem um grupo. Uma amiga e irmã que nós estamos aqui desde o 1º ano. Saímos daqui, fomos para o Carlos Gomes, depois saímos, fomos para a faculdade de psicologia, trabalhamos juntas. Então, a minha amiga está aqui. E mais umas 4 que estão aqui. Vocês têm alguma lembrança que, marcou pra vocês? Assim, dentre todos os anos que vocês estudaram aqui, uma que vocês não vão esquecer nunca, assim, que eu acho que mais marcou? A minha gincana da 8ª série. Esse até eu lembro. Foi muito marcante a minha gincana da 8ª série, porque era uma mistura de sentimentos, porque a gente estava no primeiro semestre, foi o campeonato, as Olimpíadas. Então era a 8ª série
contra o resto, o quinto, o sexto e o sétimo. Eram as 3 turmas, a gente se uniu contra o restante. E aí a gente jogava vôlei, jogava handball, e aí a 8ª série foi campeã. Então a gente já estava em quadra. Aí quando chegou no segundo semestre era gincana, e a gente ia se formar, a gente ia sair, e a gente começou perdendo. E a gente estava muito revoltado com isso. Como que a gente ia perder saindo do colégio? A gente tinha que ganhar, a gente ganhou a Olimpíada. E no final a gente batalhou, tinha que buscar alimentos, tinha que buscar objetos estranhos, diferentes, raridades. E eu sei que, nossa, os 3 eram 3 turmas. As 3 turmas se uniram. Eu lembro naquele anfiteatro que nem era assim. A gente fizemos faixa, bandeira, aí trazia instrumentos. No final, o 8º ano ganhou. A 8ª série ganhou. Então, assim, eu nunca me esqueço daquela gincana, porque logo depois vinha a viagem de formatura, a formatura em si. Então, foi um ano muito marcante para mim, a 8ª série. O último ano costuma ser bem marcante. A gente está vendo isso agora. Uma pergunta para vocês. Vocês têm aqui Grêmio ou alguma coisa assim da academia? Você fala, tipo, representante? Porque isso é uma coisa marcante. Lembro que nós tínhamos, na minha época, quando eu estava, acho que um pouco mais nova que vocês, nós tínhamos o Grêmio Estudantil. E eu concorria como presidente do Grêmio, e depois aqui era minha concorrente, depois nós estudamos juntas na faculdade, trabalhamos juntas na faculdade. E era uma coisa muito interessante. O Grêmio era assim, uma representação. Hoje acho que vocês têm representante de sala, né? Cada turma tem mas antes não era uma representação geral do colégio. O colégio era pequeno também, né? Não era com a proporção que é hoje. Isso é bem legal, que eu tive a experiência de ser representante no ano passado. E, assim, eu fui bem na época da gincana. Então, nossa, eu tinha que organizar, tinha que ver os alimentos. Eu acho que cria uma maturidade, um senso de organização. Até pra ver, porque eu gosto de pensar que o presidente do Grêmio é aquele futuro de que chega perto de ser o presidente, talvez. Porque dá um treinamento. Dá um treinamento bom pra você. De liderança, uma né? administração, sei lá, uma empresa, assim, um grupo, né? Você fica mais treinado com esse tipo de coisa, né? Hoje a gente tem o projeto de desenvolvimento de liderança, que é o PDL, que a gente faz parte. E aí é opcional? É opcional. Então a gente se inscreve quem gosta no período contrário ao seu turno. Você não faz a parte? A gente fazia ano passado. Mas aí a gente propõe, quando a gente começa propondo ideias, melhoras para o colégio, melhoras para o dia a dia. Aí a gente vai começar a fazer propostas, tanto que eu nunca tinha enviado um e-mail, assim, com intenção de algo sério. Era só brincadeirinha. Mensagenzinha. Aí eu mandei um e-mail pra Jéssica, já foi, nossa, um avanço pra mim. Aí a gente apresentou os nossos projetos, uns foram desaprovados, outros não. Aí a gente começou a colocar em prática, e isso eu particularmente fui aprendendo muito, que eu tinha que cumprir prazo de montar mural pra não pagar o mês, e foi fazendo assim, até... E você, Marina? Eu lembro de algumas coisas pra mim muito marcantes. Tem uma que eu falo, nossa, isso daqui marcou muito. Mas eu lembro do método Montessori, esse negócio da areia. Primeiro ia na areia, depois ia na lousa, aí depois ia não sei aonde. Várias coisinhas assim, eu lembro dos números também. Da gincana do ano passado. Que foi inesquecível, que o nono A se juntou com o nono B. A gente resolveu se juntar contra todo mundo. E deu certo, aí a gente ganhou. Aí a gincana todas as ideias no recanto. Ano passado a gente foi 3 vezes pro recanto. Então foram várias memórias que foram se construindo. É um momento que a gente está fora da sala de aula, mas ainda tem aprendizado. Que a gente ficar mais unido com a nossa turma. Eu acho legal essa questão de muitas vezes as turmas tão separadas na hora que entra. E aí quando a gente tem uma recreação assim fora da sala de aula, já junta de novo. É igual o estudo do meio, tá? A gente estava falando com uma professora hoje sobre o estudo do meio.
Nossa, é a mesma coisa que ela falou, ela estudou aqui, aí ela comentou que pra ela as melhores memórias que ela tem é estudo do meio, essas várias que a gente falou, sair da rotina, que fazem a diferença. Então, estudo do meio também eu tenho ótimas lembranças, desde o primeiro ano eu fui em todos e sinceramente foram memórias incríveis, ficaram. Aqui a pessoa vai para vários lugares, né? E é literalmente uma aula fora, né, da sala. E em lugares diferentes, museu, praça, é bem legal mesmo, a ideia do estudo do meio. E o Guilherme? Eu gosto de recantos. Eu esqueci. Os momentos que eu passava, ia na piscina, ia jogar bola, andei de cavalo. Em geral. Nossa. É isso. A gente no ônibus conversando. Eu estudo do meio também, que é super legal, todo mundo fica ansioso. Pra ir, né? Ansioso, todo mundo preparado assim, se preparando. Aí todo mundo volta morto depois. Até uma coisa interessante, que foi na minha turma, que a gente fez um concurso pro logo do colégio. Nossa. E um dos meninos da minha turma que desenhou, teve a ideia do Domba. Foi na minha turma que ficou característica a marca Domba. Porque antes era o Colégio Dom Barreto, né? E a gente ficava, porque o Domba, e eles fizeram vários logos, tinha um pessoal que desenhava, e eu lembro que teve uma votação no colégio. E aí ficou o Domba, né? E foi um rapaz da minha turma que fez o desenho, o logo do Domba. Hoje a gente vê o Domba tá em tudo, no site, agora não é mais colégio, domba.br, no Instagram, em tudo. E esse negócio do concurso de camisetas, eu acho melhor, porque eu não sabia que era desde antes. Porque a gente tem até hoje pra camisa do nono ano, o logo da Feira de Ciências, é sempre os alunos que montam. Sempre foi uma espécie de votação, né? Os alunos montavam e ia para meio que uma eleição, né? De qual seria o uniforme. Eu acho que essa é uma das características aqui do Dom Barreto, sempre foi, desde 1950, desde a fundação. É essa integração entre todos os segmentos, professores, diretores, funcionários, alunos, pais. Então, o colégio sempre viveu essa experiência de compartilhar. Então, por exemplo, esse uniforme é fruto de uma conversa, de uma votação, de uma escolha de todos. Foi montado pelo grupo do ensino médio, e cada grupo montou um tipo, aí a gente fez uma votação, e aí foi decidido isso daqui, e aí já começou a produzir. O colégio sempre usou, né, desses meios bem democráticos. De assim. partilhar, né? Isso. Então você se sente parte da história da história do porque colégio. você está construindo, você se sente construindo. Dentro, assim, né, da história do colégio. E essa questão da democracia do colégio, né, que ele sempre quem faz, por exemplo, o uniforme foi um aluno que fez, a gente que votou que vai sair, então meio que é tudo feito pra gente, né, assim, no colégio mesmo, focado no quem estuda, né, pelo colégio. E até, por exemplo, desse pessoal que desenhou, eu acredito que um deles, pelo menos, vai seguir carreira na moda, né? Que já incentiva toda e qualquer área. A gente estava até conversando sobre, porque agora a gente está num momento de transição do nono para o ensino médio, que o aluno que sai daqui, ele não está preparado só para prestar um vestibular, para entrar numa faculdade, ele vai estar preparado para poder escolher para a vida. E a vida não é só vestibular. A gente tem muito aqui de confiança. Então a gente vê que os professores confiam nos alunos, a nossa coordenadora, a Renata, também confia nos alunos, e eles vão confiando conforme a gente vai amadurecendo. Então a gente vai ver que eu sei que no sexto eu não podia fazer tudo que eu posso fazer no nono, porque eu fui amadurecendo e a escola foi confiando nos alunos, de cada série vai evoluindo. Por exemplo, essa biblioteca, eu lembro, é que assim, quando eu era mais nova, minha mãe tinha uma paixão por livros e passou isso pra mim. Eu vinha pra cá, eu e minha mãe trazia sacola, eu voltava pra casa com 20 livros pra eu ler nas férias, nos finais de semana. E eu lembro que eu só podia vir no dia de vir pegar o livro. E nossa, eu lembro que eu não gostava disso, que eu queria vir todo dia, na saída, não podia entrar aqui. Aí agora eu sei que eu posso vir no recreio, eu posso vir na entrada, eu posso vir na saída, se eu pedir pro professor, ele também vai deixar eu ir aqui. E foi mudando ao longo do tempo a biblioteca, mas os livros são os mesmos. Tem um livro aqui que eu não lembro o nome, que é de arco-íris, de fitas. E a primeira vez que eu peguei ele aqui foi no segundo ano. E todo ano eu pego esse mesmo livro, eu me xingo a ler porque é muito bobinho. Mas eu pego o mesmo livro pra eu ver de novo.
aquela representação do livrinho. Vocês quando estudaram aqui, tipo, no caso, todo mundo assim, vocês tiveram algum livro da biblioteca que marcaram, ou que talvez não gostaram em geral assim? Eu me lembro, né, de vir na biblioteca e os livros que eu gostava de pegar, e que eu lembro da professora de português ler pra gente, eram os livros do Monteiro Lobato, aqueles ilustrados. Essas são as boas lembranças. Mas, por outro lado, também tinha uma coleção de livros, né, e tinha um tal de Xisto no Espaço que eu não gostava dessa coleção. E a professora da terceira série insistia com aquele livro, né, com aquela coleção. Eu achava chatíssimo. Eu tenho uma do 5º ano, não sei se chama ela com a Isabel, mas ela me deu aula no 5º ano. E ela tinha uma dinâmica que, se ela era todo mês, ela lia um livro diferente pra gente. Então isso, pra mim, no começo do ano a gente podia avaliar os livros. Ela passava todos os livros que ela ia ler durante o ano e conforme ia passando a gente ia avaliando. Eu lembro de 2 livros que ela leu, que foi quando eu conheci os livros que eu me apaixonei. Foi Campos de Morangos. Ele é maravilhoso, eu também li. E Extraordinário, que foi o último do ano que a gente ficava mais ansioso pra isso. E no final ela passou um filme. Aí a gente fez várias coisas com base no filme, a gente ia fazendo atividades com base nos trabalhos que ela ia passando, os livros que ela ia lendo. E isso pra mim, Campos de Morango, pra mim foi um livro que me marcou por conta disso, dessa dinâmica que ela ia fazer com a gente toda vez. Ficou marcado isso. Nossa, eu lembro dessas dinâmicas também, que eram várias professoras que faziam. Só que eu dava uma trapaceada nisso. Eu lembro que a professora estava lendo, aí eu queria continuar lendo o livro, porque eu lembro que parava, acabava a aula, eu não podia continuar lendo. Aí eu vinha na biblioteca, pegava o livro que ela estava lendo e lia em casa. Depois esperava ela ler de outra novo. aula você já tinha lido, já sabia outro capítulo. Era uma disputa pra saber o que ia acontecer depois e se tinha livro na biblioteca, porque várias vezes o pessoal que tinha pegado e tinha que esperar, não tinha o que fazer. Porque normalmente os professores normalmente tem 5, 6, assim. Mas o pessoal veio e pega. Por exemplo, agora a gente teve que ler um. E eu vim aqui na biblioteca, só tinha mais um. Nem tinha mais um pra minha amiga, porque a gente veio correndo querendo ler também. E dentro de autores, você falou do Monteiro Lobato, eu lembro da Ruth Rocha. Também. Que, nossa, eu acho que a gente leu O tempo de vocês é da Ruth Rocha. Verdade, né? Ela tem muitos livros na biblioteca, né, já? Nossa, e teve um que é o Gato Xadrez, que eu acho que eu li ele tantas vezes, que eu recitava pra minha mãe ler, que eu lembrava de cor. O colégio usava muito dela, né? Os livros para atividade paradidática, né? Trabalho, assim, em geral, né? Lembra de algum? Na biblioteca, eu lembro de um livro de dinossauro que eu peguei lá pra aquela parte de trás da biblioteca lá, que era que nem aquele livro que você tinha dito, sabe, de arco-íris, que você abria e tinha os dinossauros, assim, né? Tinha todos os dinossauros, o mundo lá, Jurassic, enfim, os negócios deles lá, assim. E era bem legal porque eu não ligava porque estava escrito, sinceramente. Mas eu... Era imagem. eu gostava de ver o dinossauro, assim, aquele livro que você abria. Isso. Essa eu acho que é uma diferença das gerações da leitura. Né? Antes era aquele livro com só o escrito, com pouquíssimas imagens, as imagens até preto e branco. E aí, conforme as gerações vão passando, chega numa geração de vocês em que você abre o livro que é 3D. Em termos da direção, assim, vocês lembram de coordenação, dos professores, como que era? Bom, eu lembro da primeira diretora do colégio. Nossa. Ela era uma pessoa incrível, maravilhosa, chamada Madre Irani. Depois dela veio uma outra com quem eu tive assim, uma proximidade muito grande. Todo mundo achava ela muito brava, mas eu gostava demais dela. Eu era uma boa aluna, ela era professora de História e Geografia, e eu sempre adorei História e Geografia. Então, ela fazia aquelas chamadas, todo mundo sentado, ela entrava na chamada e fulano, responde isso. Eu sempre sabia, então eu não tinha medo, não tinha medo. Mas a irmã Cecília. Depois, aí eu saí do colégio, né? Depois acho que veio a irmã Lourdes, né? Porque a irmã da irmã Lourdes estudou comigo aqui no colégio, a Luzia, que depois foi professora dos Luzinha, Terezinha, foram as professoras. Professora dos meus filhos. A Áurea também, que eu deixei ouvir. Foi, a Áurea também. Pra mim, diretora, para mim, sempre foi a irmã Lourdes. Desde que da minha entrada, minha saída, sempre foi a irmã Lourdes. E quem coordenava tudo e administrava tudo era a dona Terezinha. Então eu tenho essas duas figuras que estão presentes ainda.
muito marcante para mim. Isso da Dona Terezinha, eu não esqueço que toda segunda-feira ela vai estar ali no topo do pátio esperando para receber todos os alunos, dar bom dia. Sempre foi assim. Eu acho que não dá, né? Que é um crime não dar um bom dia pra ela. Pra devolver o bom dia dela. Ah, tem que ser muito... Não, ela de bom grado ali, não. É que nem ela disse, ser muito sem coração, você não respondeu o bom dia dela. Porque também não foi esquecer disso. Aí a gente tem as coordenadoras que também são mais próximas, mas as diretoras também. Uns tópicos atrás, vocês falaram do 7 de setembro, do desfile. O que vocês lembram disso? Era um acontecimento, né? Tinha a fanfarra, tinha aqueles alunos que tocavam na fanfarra, eu não tocava, eu só desfilava. E então a gente se preparava para... Então quando começava o segundo semestre, agosto, a gente escutava, estava na aula, escutava o ensaio da fanfarra. E depois, no 7 de setembro, era um desfile que reunia todas as escolas da cidade. E descia ali pela Francisco Glicério. Eu recentemente, acho que foi 2019, 2018, que eu fazia parte da baliza e eu desci. E aí com a pandemia teve essa parada, e aí esse ano vai voltar, e a gente vai descer de novo. Quer dizer que vocês têm a fanfarra? Tem a fanfarra da baliza. Que legal. E aí as meninas que querem desfilar, elas colocam um vestidinho, uma roupa, tem uma coreografia com Isso, também tinha. e vai descendo. Na época de vocês, tinham uns plantões de dúvidas, atividades à tarde? Nenhuma letiva assim à tarde, nada? Letiva não, letiva surgiu ano passado, sabe? Verdade, né? É que pra mim, tipo, os plantões de dúvidas me marcam muito, porque às vezes eu nem tô com dúvida na matéria, mas eu venho só pra passar a tarde inteira aqui. Isso tinha na minha época, inventava de tudo para passar até o dia inteiro aqui. Jogar ping-pong, fazer atividade social, tudo a gente inventava. Cantar, tocar violão. Na minha época a gente marcava de fazer trabalho à tarde. Então todos os trabalhos que os professores pediam, tem a melhor coisa a gente reunia na escola, a gente não nem na escola. Eu estava aqui fazendo trabalho. Tipo, ia pra uma sala, juntava todo mundo. Hoje eu acho que nem cabe mais, né? Porque são muitos alunos e essa dinâmica não é mais Dá possível. muito certo. Mas vem ao longo das gerações que tem essa escapadinha fora do horário para ficar no colégio, né? O pessoal dá um jeito, tem um plantão, como ela disse, né? Tem um plantão só pra... Tá conversando, fala que veio. Eu lembro, tenho várias memórias assim, de sexto ano, plantão de português. Eu com português nunca deu certo. Mas eu lembro que a Anelisa dava português pra gente e ela tinha, tipo, metade da sala tava no plantão. E ela explicando as coisas, a gente conversando, aí ela explicava, a gente já tá dúvida entre si ali, tipo, como se fosse um grupo de estudo mesmo, sabe? Aí quando a gente tinha uma dúvida muito pontual, ela ia lá e explicava, e ela começou a conversar com a gente. Não virou mais um plantão, virou uma roda de conversa. E com isso foi uma dinâmica diferente, porque ao mesmo tempo que a gente estava aprendendo, a gente estava se divertindo. Era uma coisa, tipo, vai só estudar, focar só nisso, sabe? Uma coisa mais espontânea, assim. Missa de plantão, assim, que já virou tradição, é o plantão da Adriana. Assim, todas as outras matérias, é que da Adriana a gente também dá muita sorte, porque normalmente a prova dela é de quarta e o plantão é na terça. Aí todos os plantões dela se lota, vai pelo menos... Nossa, sala E é toda. professor do quê? de Ciências e química. Então nos plantões dela, eu lembro que começou com isso do pessoal vindo por conta das provas, e hoje até quando tá longe de prova, o pessoal vem pra ter essa interação mais próxima com o professor. A professora é uma pessoa gente boa, né? E assim, vai lá pra tirar dúvida também, claro, mas também conversar, assim... Estudar com os colegas. Isso, estudar com os Isso colegas. são em todos. A gente tem isso do João Rafael, da Débora. E todos os professores, eles assim, jamais vão ficar só naquela dinâmica da aula. Então pode ser a Letícia de português, a Érica de redação. Todas as matérias sempre vai ter alguma dinâmica. A gente teve agora, por exemplo, trabalho de inglês com a Débora. A gente não ficava só no trabalho, sempre tinha um debate junto com a sala, uma coisa diferente. Por exemplo, quando a Letícia, os professores de português, reúne pra a gente ler um texto em roda, pra fazer exercício mesmo em conjunto, né? Pra tipo, melhorar a comunicação entre o pessoal, ela vai perguntando pra todo mundo certinho, tipo, qual que é a resposta, e vai debatendo. E, por exemplo, uma pergunta
sobre alguma questão que dê para debater. A gente passa um bom tempo só falando daquela mesma questão. Um debate. Só discutindo. Isso me faz pensar que se o colégio fosse período integral, os alunos estariam felizes. Não é? Verdade. E uma das coisas que eu me lembro também, na hora do lanche, eu e minhas amigas, a gente dividia o lanche. Então a gente vinha em 3, 4 e cada uma trazia, por exemplo, a gente combinava de trazer ovo cozido. Então eu trazia 4 ovos, um para cada um, a outra trazia bolacha, eram 4 bolachas, e a gente ia lá na gruta, atrás da gruta, fazer o nosso lanche. E aí a gente compartilhava o lanche, e isso já era o nosso intervalo. Enquanto as outras pessoas ficavam lá na fila para comprar, a gente já estava lá na gruta, que também era um lugar que todo mundo gostava de ir. E já dividia o lanche, já tomava o lanche, já estava conversando, e a hora que a gente via já passava o intervalo, já estava na hora de voltar. Nossa, a gruta eu lembro que no lanche tinha que sair correndo para poder sentar lá. É a disputa da gruta, Sempre foi. Mas eu posso dizer para vocês que o que continua por gerações aqui no Barreto é a gruta. É verdade. Vocês falaram da gruta, eu tenho a mesma coisa. O recreio era na gruta. A versão do recreio era na gruta. Todo mundo queria sentar na gruta, como você falou, como ele falou. Era um local à parte, né, dos alunos, um local que todo mundo gostava. Até hoje, né? Acho que hoje em dia não mais, pela gente que é mais do ensino fundamental 2, né? Mas eu acho que o pessoal do ensino do primeiro, dos quinto, desse pessoalzinho mais jovem, né? Gosta mais dessa parte do recreio. Vocês lembram dos anos de arte de vocês? Eu não tinha como alguma coisa assim, nome de artes. Eu tinha como educação doméstica. Eu odiava. Hoje eu sei fazer crochê, tenho todas as habilidades. Mas na época, eu me lembro numa sala ali embaixo, eu sentada ali com a professora do meu lado, e eu estava de exame, de bordado. E eu bordando, sabia bordar. Bordando ali para fazer. Ai, a coisa mais horrorosa que saía aquele bordado. Depois essa professora se tornou muito amiga minha e ela que me arrumou o primeiro emprego. É uma prova de bordado? Prova de bordado, você já imaginou? Educação artística era isso? Prova de bordado, ai que sacrifício. Acho que não chega perto assim, mas... O máximo que eu lembro disso parecido é na casinha que a gente tinha que pôr o cadarço. Fazer a brincadeirinha comer na casinha, disso eu lembro. A casinha todo mundo gostava, né? A casinha... Até hoje a gente arruma desculpa. Falar que eu aprendi a quebrar ovo, porque eu lembro que eu quebrei uns 3 ovos no chão, porque eu não consegui quebrar sem derrubar a gema. E aí a moça foi me ensinando, eu finalmente consegui colocar o ovo dentro do pote. Porque a casinha é meio que tipo, como é que era o nome da matéria? Educação doméstica. Não é exatamente isso, mas a ideia é essa. A ideia é parecida. Mesma. Tipo, habilidades para você conviver no seu dia a dia, né? Tipo, ensinar pra pessoa, por exemplo, amarrar um cadarço, o básico, assim, né? Pra se viver, né? Como ter um tênis, algo assim. Isso da casinha me lembra muito em termos de escolhas. Porque a gente ia quando era pequeno, e eu lembro que de segunda a sexta a gente tinha atividades pra cumprir. Então, e a gente podia escolher, tipo, eu quero ler, eu quero ficar na frente do livro, eu quero ir na casinha, eu quero ir no mercadinho, fazer tal coisa. E a gente podia ir só uma vez, porque todo mundo tinha que ir. Eu lembro que eu começava a semana, eu ia na casinha, eu já ia pro mercadinho, ia fazer as coisas que eu gostava. Aí chegava na quarta, na quinta, na sexta, eu ficava super triste, chorava porque eu não queria escrever, eu não queria fazer as coisas mais chatas. Nossa, tá Você não podia mais ir na casinha. Só focar em cabeça. Já tinha queimado o cartucho. Mas eu confesso que eu precisava voltar pra casinha pra amarrar cadarço, que eu recentemente desaprendi. Parece que eu amarro, vai passar 2 minutos e amarro de novo. Desabrocha muito fácil, A casinha, o intuito dela era mesmo. Eu lembro que tinha até um mercadinho atrás da casinha. Tinha um mercadinho atrás da casinha que ensinava... Eu não sei, eu lembro a gente tinha de... dinheiro pra gastar e tinha que ir comprando com base no dinheiro.
E hoje eu fui recentemente lá e eu vi que tipo, tá muito diferente. Na minha época era só aquelas frutas de plástico, uma caixa de leite vazia ou outra, mas agora tem de tudo, assim, você olha, é o mercado completo mesmo. Então na época de vocês já tinha, né? A minha sim. O mercadinho é o intuito, né? É mais ensinar a administração de dinheiro, né? Algo assim, a administração da sua vida, né? Em geral, né? Porque você tem que ter o básico, né? Pra poder sair da escola e saber fazer, por exemplo, uma compra no mercado. Senão, você não tem como viver, né? Sem... E autonomia, né? É, isso. Isso é uma coisa importante que o colégio até ensina, né? Essa autonomia, você aprender a amarrar o cadastro, fazer uma compra. Como assim vocês se sentem? Você que estudou aqui e hoje vê os seus netos, você e seus filhos, vocês que estão aqui também vê as suas gerações anteriores. Para mim, uma realização, nossa, eu me sinto super bem. Né? Porque hoje não estudo aqui, tive uma outra neta que estudou aqui também, Gabriela. Então, eu os meus 3 filhos, vários dos meus sobrinhos. Eu me sinto muito bem. Uma coisa muito feliz, a minha irmã, minhas cunhadas, então eu gosto muito daqui, faço propaganda. As 3 gerações, né? Uma mistura de sentimentos. Eu fico feliz, eu fico muito gratificado de estar voltando aqui, mas ao mesmo tempo dá saudade. Às vezes eu quero voltar no tempo, voltar pra cá. Mas só sentimentos bons. Eu não tenho lembranças ruins, muito pelo contrário. Não guardo nada assim, é sem. A escola só suas qualidades, Só né? boas lembranças. São boas lembranças. Eu também. Eu me sinto orgulhosa, na verdade, de falar, tipo, várias. Tô na 3ª geração da minha família estudando aqui, sempre com alguém comentando aquele negócio de falar, irmã não sei quem, né? Não sei quem, sempre tem. É um orgulho e agradecer, né? Gratidão por minha mãe ter me dado essa oportunidade de estudar aqui e continuar com essa história que a gente tem aqui na escola. E agora, por último, que conselho vocês deixariam para quem vai entrar, quem já está aqui? Mergulhe na escola. Curtam o máximo que vocês puderem e levem a saudade boa pro resto da vida. É um belo conselho, né, para quem vai ver isso, vai entrar na escola futuramente. Né? Para quem está aí, para quem está. Aproveitar essa Vocês vão oportunidade. fazer o médio aqui? Provavelmente. E vivem mesmo. Enfim, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês Muito pelo obrigado a todos convite. vocês. Uma gratidão muito grande ter vocês todos aqui. 3 gerações de uma família, né, do colégio. Então é algo muito importante para o colégio. Muito obrigado.